Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o título Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. E hoje nós vamos estudar a última lição deste trimestre, que tem como título a lição número 13, o cultivo das relações interpessoais. Então, cultivo, a palavra diz que nós temos que plantar, nós temos que cuidar, nós temos que colher. Então isso exige um trabalho, exige um esforço, exige aí que nós nos esforcemos e também que muitas vezes nós temos que plantar para esperar o tempo certo para a colheita. Então existe aí todo um trabalho, esse cultivo quer dizer isso. E a palavra aí relação quer dizer então que nós temos pessoas participando disso. Então existe aí uma relação, existe aí um envolvimento, então existe aí uma amizade, existe aí uma demonstração de amor e existe aí um esforço para que esta relação seja amigável, o mais amigável possível. E quando fala interpessoal, então está dizendo entre pessoas. Então não é uma amizade, não é aí uma relação entre o homem e Deus, não é uma relação entre o homem e os animais, não é uma relação do homem para consigo mesmo, mas aqui é interpessoal, quer dizer entre pessoas. Então é a relação nossa com as pessoas à nossa volta, com as pessoas no nosso dia a dia. Ninguém consegue viver só. Se viver só, ele vai ter problemas, principalmente psicológicos, né? Vai ter aí tristeza, angústia, vai provocar nele aí principalmente a doença que está matando muita gente hoje, né? A depressão. Então a pessoa não pode viver isolado, precisa de outras pessoas, precisa de se comunicar com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas. E este relacionamento é como se fosse uma arte, né? Uma coisa que vai precisar de uma criatividade, de um esforço para que se comunique e receba comunicação. John Maxwell escreve no seu livro A Arte de Influenciar Pessoas, ele diz, olha, é se colocar no lugar de outra pessoa, em vez de colocar as pessoas no lugar que achamos que devem ficar, ou seja, enquadrá-las. Cristo ensinou a regra irretocável para quem quer estabelecer relacionamentos humanos de qualidade. Nós a chamamos regra de ouro, expressão que surgiu mais ou menos no século XVII. Quase no fim do Sermão da Montanha, Jesus resumiu uma série de reflexões profundas sobre o comportamento humano, numa frase: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Mateus 7,12. Então, nesse breve mandamento, Cristo ensinou 2 pontos sobre a evolução dos relacionamentos humanos. Devemos decidir como queremos ser tratados. Em seguida, precisamos começar a tratar os outros da mesma maneira. Devemos saber, então, que sozinho não se chega a lugar algum. Então, devemos saber que os crentes precisam buscar relacionamentos saudáveis. Ninguém escolhe as nossas amizades. Nós é que escolhemos de quem nós vamos ser amigos, nós escolhemos as amizades. Então nós devemos procurar saber que tipo de amizade eu terei se eu ter amizade com aquela pessoa. Então em que meio eu deverei andar, sobre que assuntos eu deverei falar. Então nós estamos falando aqui de evangelização, nós estamos falando sobre relacionamentos. Então você vai procurar se relacionar com pessoas que você possa ter um bom relacionamento
que você possa aprender alguma coisa, que você possa também ensinar alguma coisa, pessoa que você possa se comunicar sem precisar se preocupar, pessoas que você possa confiar, pessoas que você não vai de repente ficar pior do que já era. Então você deve procurar ter um relacionamento mais íntimo com pessoas especiais, pessoas que você possa aprender alguma coisa dessas pessoas e que você possa se relacionar com essas pessoas e compartilhar, principalmente a Bíblia, né? O conhecimento de Deus. Então você deve escolher as suas amizades. Agora é evidente que além dessas amizades mais íntimas, como existe a familiar, existe aí com os parentes, existe aí com os amigos. Então, além dessas relações, nós vamos ter que conversar com outras pessoas. Vamos nos relacionar com pessoas em toda a nossa vida. Então, nós temos que comprar coisas, nós temos às vezes que vender as coisas. Às vezes nós vamos ter que nos relacionar com órgãos públicos, né, com comércio. Então, são vários relacionamentos que nós vamos ter durante a nossa vida e precisamos saber como nos relacionar com essas pessoas. O texto-áureo está aí em Romanos capítulo 16, versículo 27, que diz: ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. E a verdade prática diz: Deus deseja que os crentes, alcançados pela graça, cultivem relacionamentos saudáveis. Então, em primeiro lugar está o nosso relacionamento com Deus, o mais importante, o nosso relacionamento íntimo, e nós teremos aí um relacionamento com 3 pessoas, com o Pai, com o Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Então, um relacionamento especial. Não existe melhor relacionamento, não existe superior relacionamento que este. Mas nós temos também que manter o relacionamento com outras pessoas. Olha, nós temos aí durante a nossa vida pelo menos 5 campos, né, vamos dizer assim, de relacionamentos. Olha aí, nós nos relacionamos primeiro verticalmente com Deus, depois nós temos aí o nosso relacionamento com a nossa própria família, depois nós temos o relacionamento com a igreja, depois nós temos aí o relacionamento com as outras pessoas em geral, tudo isso é um relacionamento entre pessoas. E nós temos também o relacionamento virtual, através do celular, do tablet, do computador. Então nós temos um outro tipo de relacionamento e que é muito usado hoje. Então esse relacionamento aí virtual. Muitas vezes também podemos fazer esse tipo de relacionamento como nós estamos fazendo aqui agora. Nós fazemos esse programa EBD na TV para a TV Imperatriz, TV Cidade Esperança, canal 14. E nós falamos então com o mundo inteiro através desse programa, porque depois de colocá-lo na TV, nós também colocamos no YouTube. Né? E do YouTube ele vai passar para o Facebook, né? Vários outros sites estarão então divulgando este vídeo. Veja só então que atinge o mundo inteiro. Nós hoje temos aí por volta de 100 países que assistem a este programa, a esse trabalho que nós fazemos de Escola Bíblica Dominical. São pessoas que são brasileiros, muitas vezes também portugueses, às vezes africanos e vários outros povos que assistem, pessoas que têm a língua portuguesa e os brasileiros que estão nesses países. Então veja só, é um tipo de relacionamento. Estamos nos relacionando com essas pessoas. E essas pessoas vão divulgando para outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas, possam também aprender, né? Então nós vamos nos relacionando virtualmente. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, do versículo 1 ao 16, que diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos,
e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros da prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplíato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apéles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trífena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Ansícrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátravas, a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Então aqui Paulo fala do seu relacionamento e quais as pessoas aqui que ele se lembra de ser pessoas especiais no seu relacionamento interpessoal. Então ele cita aqui parentes e amigos e a igreja. Pessoas que se destacaram então nesse relacionamento que o apóstolo Paulo teve com as pessoas. Vamos então ver a nossa lição e aí nós vamos ver quais as partes e tópicos que nós vamos estudar sobre esse último capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ver então, a primeira parte nós vamos estudar a importância das relações interpessoais. Tópico 1, valorizando pessoas, não coisas. Tópico 2, o valor das mulheres. Tópico 3, irmandade e companheirismo. Na parte 2, vamos ver as ameaças às relações interpessoais. Tópico 1, individualismo. Tópico 2, sensualismo e antinomismo. Na parte 3, nós vamos ver a fonte das relações interpessoais. Tópico 1, existe em razão da sabedoria e soberania de Deus. Tópico 2, existe em razão da graça de Deus. Vamos então à introdução que diz: os 27 versículos do capítulo 16 da Epístola aos Romanos encerram a monumental obra literária de Paulo. Por toda a obra, o apóstolo discorreu a respeito dos principais temas da fé cristã e deixou-nos princípios fundamentais que são úteis para a construção de relacionamentos interpessoais. De uma maneira informal, mas com seu estilo literário característico, Paulo traz à lembrança nomes de pessoas que, de uma forma ou de outra, o ajudaram a construir a identidade cristã do primeiro século. Ele não deixou que esses nomes caíssem no esquecimento e, no final de sua carta, envia-lhes saudações, numa demonstração de gratidão a Deus por tudo o que essas significaram para ele. Então devemos reconhecer aí que aprendemos muito durante este trimestre. Uma carta importantíssima, nós podemos chamar de Evangelho de Paulo. Então, muito importante estudarmos Romanos. É importante também que todos tenham lido pelo menos uma vez aí a carta aos Romanos. É claro que quem ensina lê muito mais. Eu devo ter lido pelo menos aí umas 3 vezes só nesse trimestre, né? E é pouco. Então, sempre nós temos que ler. Quem vai ensinar deve, então, ler bastante, meditar nisso que está lendo, né? Procurar estudar. Aí você pode usar livros, você tem a internet, aí muita coisa. Hoje está tão fácil que o problema nosso é selecionar o que você vai estudar. Porque coisa para estudar tem demais, livros e mais livros e mais livros.
inclusive pela internet, e tudo de graça para você estudar bastante. Nós temos que selecionar o que nós vamos estudar. Nós temos aí então separado um estudo aí que é o resumo do trimestre. Então você vai ver lá aquelas figuras que nós usamos, ilustrativas, e nós temos lá também, e em cada então lição nós colocamos lá a síntese, né? Do tópico 1, do tópico 2, do tópico 3. Então colocamos lá a síntese também para você poder aí dar um resumo da lição, um resumo rápido. Mas vamos ver aí o que nós estudamos durante esse trimestre, rapidamente. Olha aí, na lição 1 nós estudamos a Epístola aos Romanos. Na lição 2, a necessidade universal da salvação em Cristo. Na lição número 3, justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Lição 4, os benefícios da justificação. Lição 5, a maravilhosa graça. Lição 6, a lei, a carne e o Espírito. Lição 7, a vida segundo o Espírito. Lição 8, Israel no plano da redenção. Lição 9, a nova vida em Cristo. Lição 10, deveres civis, morais e espirituais. Lição 11, a tolerância cristã. Lição 12, cosmovisão missionária. E a lição número 13, a de hoje, o cultivo das relações interpessoais. Então veja só quanta coisa nós estudamos e quanta coisa nós aprendemos. Eu aprendi muito, tenho certeza que você aprendeu muito. Tenho certeza que todos que participaram da Escola Bíblica Dominical aprenderam muito estudando então a Epístola de Paulo aos Romanos. Então nós vimos que Paulo agora no final, ele vai se lembrar agora das pessoas, das principais pessoas que ele se relacionou com essas pessoas e que elas tiveram importância nesse ministério dele, nessa parte do seu ministério. Então ele estava em Corinto e escrevendo para a igreja em Roma. Então ele se lembra agora, ele faz aí uma retrospectiva em sua mente e se lembra de pessoas que foram muito importantes aí nesse ministério dele de evangelizar toda aquela região hoje que chama ali Turquia, daí depois ali a Europa, né? E agora ele está na Grécia e está escrevendo agora para Roma, então, para a igreja que está em Roma. Então ele não só é grato a Deus pela obra que fez, mas ele se lembra de também agradecer as pessoas que participaram do seu ministério. Veja bem que ele dá importância a essas pessoas. Então é necessário que no nosso trabalho que nós desenvolvemos, nós também sejamos gratos a Deus e também gratos às pessoas com quem nós nos relacionamos durante nossa vida, né? Durante nossa existência aqui na Terra. Pessoas que foram importantes. Tanto as pessoas que foram aí, ruins, quanto as pessoas que foram boas. Todas foram importantes na nossa vida. E nós devemos agradecer a Deus e agradecer a essas pessoas, porque elas foram importantes. Vamos então na parte 1, a importância das relações interpessoais. Tópico 1, valorizando pessoas, não coisas. Tópico 2, valor das mulheres. Tópico 3, irmandade e companheirismo. Tópico 1, então, valorizando pessoas, não coisas. Paulo finaliza sua carta primeiramente recomendando a irmã Febe, membro da igreja de Cencreia. Foi através dela que o apóstolo enviou sua epístola à igreja que estava em Roma. A recomendação vem acompanhada de uma observação na qual Paulo reconhece o serviço prestado por ela à igreja de Cencreia, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Romanos 16, 1 e 2. Então ela servia a igreja. O vocábulo servir, usado aqui, traduz o termo grego diáconos, o que tem levado muitos comentaristas a acreditar que ela era uma diaconisa da igreja. O fato é que o apóstolo pôs em evidência a função em vez do ofício. Infelizmente, hoje as coisas estão invertidas. O que vale mais hoje são os títulos e os cargos ao invés do desempenho do serviço cristão. Então devemos entender aqui, Paulo começa falando de Febe. E ele fala a respeito do serviço dela. Tem muita gente procurando aí título, né? Procurando tanto aparecer e se destacar, né, na obra de Deus, sendo que apenas com
relacionamentos interpessoais, mas não com o trabalho. Então Paulo aqui destaca o trabalho dessa irmã. Veja bem, quando se fala diaconisa, por exemplo, se Paulo fosse ficar na casa de alguém, então a mulher ali naquela casa, ele chamaria diaconisa, porque ela lavaria sua roupa, faria comida para ele, então ela está servindo. Então aqui, esta mulher era uma mulher que hospedava Paulo quando Paulo estava ali, e também hospedou vários irmãos. Então só de dar essa hospedagem, aí, exige o quê? Alimentação, né? Exige uma roupa lavada, exige aí muita coisa. Então essa pessoa está servindo, por isso a palavra diaconisa. Toda vez que fala diácono ou diaconisa, aí quer dizer o quê? Pessoa que serve. Não está falando aqui de cargo eclesiástico, não está falando nada disso. Até o pastor, uma vez o pastor Antônio Gilberto falou muito sobre isso, explicou sobre isso. Então isso aqui não tem nada a ver com um cargo eclesiástico, tem a ver com um serviço prestado a alguém da igreja, ou a igreja em geral. Então diaconisa aqui não quer dizer aí que ela tinha um cargo na igreja e que pregava ou que ensinava, nada disso, não está dizendo isso. Paulo diz aqui que ela hospedou pessoas. Está dizendo claramente isso, hospedou. Hospedou várias pessoas da igreja, inclusive Paulo hospedou-se na casa dela. Ela morava em Cencreia, que era uma pequena localidade, perto da cidade de Corinto, aí por volta de 7 a 10 quilômetros. E quem ia para leste de Corinto, então para que lado? Para o lado de Roma, usava então o porto de Cencreia. Quem ia para o lado de Jerusalém já usava o outro porto do outro lado. Então veja só, essa mulher morava ali então, onde tinha esse porto, era uma localidade chamada Cencreia, e ela foi encomendada então por Paulo para levar a sua carta de Corinto para a cidade de Roma, para entregar à igreja em Roma esta carta. Alguns acreditam que ela tinha posses, né? Poderia ser uma mulher que tinha aí uma casa boa, com vários cômodos. Então ela hospedava pessoas da igreja, recebia essas pessoas. Essas pessoas são muito importantes para a igreja. Eu mesmo não gosto nem de ficar em hotel, eu gosto de ficar na casa das pessoas. Sempre, em toda a congregação, tem alguém que gosta de receber as pessoas. Gosta de receber aqueles que vão dar palestras, que vão pregar, né, que vão cantar. Então sempre tem essas pessoas. E eu prefiro ficar na casa dessas pessoas, porque eu gosto de me relacionar com essas pessoas, conversar com elas. Muitas pessoas nós temos ajudado. Teve família que estavam todos brigados aí e tal, separados. Nós fomos lá, colocamos lá uma leitura bíblica todo dia no almoço, conversamos com eles, né, da necessidade de amizade, de amor entre a família e tal. E eles aproveitaram muito a nossa visita. Mudaram completamente de modo de viver, né? Melhorou muito. Em vários lugares nós temos ido, temos procurado ajudar. Em vários lugares nós oramos pelas pessoas nessa casa, pessoas foram curadas. Aí a gente pode ir aos vizinhos, né? Orar por eles também, eles serem curados, falar de Jesus para eles. Então é muito melhor ficar na casa das pessoas. Eu gosto muito de ficar na casa das pessoas, ao invés de ficar no hotel. Mesmo que em hotel também, muitas vezes já orei por funcionários, por pessoas que foram curadas, e também preguei o Evangelho e ganhei muitas almas já em hotéis também. Mas melhor em casas dos irmãos. Tópico 2, o valor das mulheres. Paulo fala de Priscila e Áquila como tendo exposto suas vidas na causa do Evangelho, Romanos 16:3. Esse casal era judeu e havia sido expulso de Roma pelo imperador Cláudio. Agora haviam voltado à capital do império. Outras referências ao mesmo casal são encontradas em Atos 18, 2, 18 e 26, 1 Coríntios 16, 19, 2 Timóteo 4, 19. Duas observações são importantes na vida desse casal. Primeiramente, Paulo sempre cita Priscila em primeiro lugar. Muitos comentaristas concordam que isso tinha uma razão de ser. Priscila se destacava na obra do Senhor, sendo auxiliada por Áquila, seu esposo. Quem não conhece uma irmã em Cristo que se destaca mais do que o esposo na causa do Mestre? Paulo não cita apenas Priscila, mas cita outras mulheres de igual destaque. No versículo 6, ele menciona uma mulher de nome Maria, saudai Maria, que trabalhou muito por nós.
Pouco se diz dessa Maria. E o que se sabe é que ela trabalhou muito na obra de Deus. Trabalhador aqui traduz o termo grego kopiao, que significa trabalho voluntário. Maria se deu voluntariamente para a obra de Deus. Precisamos de mais Marias, que o Senhor envie mais Marias para a sua obra. Então nós sabemos aqui do valor que Paulo dava a Priscila e Áquila, duas pessoas que trabalhavam fabricando tendas, né? E receberam o apóstolo Paulo também para trabalhar fabricando tendas. Eles ajudaram Apolo, o pregador, provavelmente ensinando a ele sobre o que? O batismo do Espírito Santo. Nós sabemos que Apolo pregava, mas não tinha um conhecimento correto, por exemplo, do batismo nas águas. Ele não sabia que se batizava agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem dava autoridade para o batismo era Jesus. Ele não tinha esse conhecimento. Ele também não tinha o conhecimento a respeito do batismo do Espírito Santo. Então ele só pregava, convencia as pessoas que Jesus realmente era o Messias. Mas era um evangelho incompleto. Era um evangelho de alguém que não conhecia o Espírito Santo e também não tinha entendido ainda qual era a função do batismo, que era apenas uma confirmação da conversão de alguém, e não batismo de arrependimento, como João Batista batizava. Então nós vemos que Paulo teve que corrigir essa pregação, e Priscila e Áquila receberam então Apolo para exatamente explicar-lhe essas coisas. Então ele foi conhecer sobre o revestimento de poder para ser pregador, e provavelmente recebeu o batismo do Espírito Santo, e já aprendeu que o evangelho é pregado com sinais, prodígios e maravilhas, como Paulo pregava, como Pedro pregava, como Jesus pregava. O caso é que Priscila é sempre citada antes de seu esposo Áquila. Então, provavelmente o Áquila era um fabricante de tendas, ocupado no seu trabalho, mas Priscila não só o ajudava, mas também trabalhava fazendo a obra de Deus. Então ela se destacava na parte espiritual. Então provavelmente Priscila se destacava por quê? Porque além de trabalhar, cuidando da sua tenda, cuidando do seu marido, né? Ajudando ele a curtir couro, mas ela trabalhava também pregando o evangelho, ajudando as pessoas a conhecer Jesus, visitando as pessoas. Então ela fazia um trabalho espiritual também. Já o seu esposo trabalhava muito, né? Muito cansado, cuidava das coisas materiais. E a sua esposa cuidava das coisas materiais e espirituais, como, aliás, as mulheres são acostumadas a fazer. As mulheres, além de trabalharem, às vezes até trabalham no trabalho secular, trabalham em casa ainda, cuidando de comida, de roupa lavada, limpando a casa, e além disso, elas ainda trabalham na obra de Deus. Muitas estão envolvidas aí no ciclo de oração, né? Visitação, muitas coisas que elas trabalham na obra de Deus. As mulheres têm aí uma capacidade até inacreditável, né? De ao mesmo tempo trabalhar secularmente, trabalhar em casa e ainda trabalhar na obra de Deus. É impressionante isso, né? E se elas adoecerem, elas continuam trabalhando. Já o homem, qualquer doença derruba o homem, para de trabalhar. As mulheres, então, elas possuem essa capacidade dada por Deus de trabalharem na obra de Deus e também trabalharem na parte material também. O que nós reclamamos muito das mulheres é que elas não se envolvem mais na parte espiritual. Elas deveriam ser mais usadas aí em milagres, né? Em sinais, prodígios, maravilhas. Elas deveriam aí se dedicar também a essa parte. Está faltando muito isso. E nós víamos antigamente muito isso em trabalho da igreja na parte feminina. Nós tínhamos muitas mulheres que pregavam e mulheres que tinham dons do Espírito Santo. Hoje está muito raro. Entre os homens quase desapareceu e entre as mulheres praticamente desapareceu. Então é preciso que as mulheres se dediquem mais a buscar o poder de Deus para que o ministério que Deus quer confiar a elas seja exercido de acordo com a palavra de Deus. Então elas podem e devem ser usadas por Deus em sinais, prodígios e maravilhas. E isso vai ajudá-las a ganhar mais almas, né? Aí nas suas visitações. E elas são mais interessantes no seu relacionamento interpessoal.
elas têm um jeito melhor, são assim pessoas mais maleáveis, né? Pessoas que aceitam mais as diferenças, talvez até por ela ser mulher, e muitas vezes a igreja tratasse como se fosse inferior aos homens, então elas acabaram se sentindo inferiores. E por isso mesmo elas não buscam glória nem fama, elas não estão preocupadas com serem reconhecidas como ministério, com cargos, com títulos. Então são mais humildes nessa parte. Então elas trabalham melhor do que os homens muitas vezes, porque elas têm essa facilidade de trabalhar para Deus e não em benefício próprio. Não estão buscando o que as pessoas têm, mas buscando o que elas são. O trabalho das mulheres é muito importante na igreja. Principalmente então esse trabalho de intercessão, que Deus chamou e Deus tem usado muitas mulheres nesta oração de intercessão pelos líderes, né? Tanto da igreja, como aí os pais, as mães, como também a liderança política, né? Então, muito importante orar pelos missionários. Então as mulheres têm aí sido usadas por Deus nesse ministério de oração, de intercessão. Além, é claro, de terem uma facilidade incrível, né? De cantarem, né? De louvarem a Deus. Elas são especialistas nisso, né? É uma maravilha. Muitas vezes elas são responsáveis também por ajudar os seus maridos. São ajudadoras, elas cooperam com os seus maridos, oram pelos seus maridos. Muitas vezes aí estão orientando os maridos, né? Que caminho, que decisão tomar. Porque Deus deu uma incrível sabedoria a essas mulheres. E elas têm sido uma bênção na obra de Deus. Glória a Deus por elas. Eu tenho uma sabedoria para essas aqui e elas a bênção na obra de Deus. Se não fosse minha esposa, então ela me aconselha, né, me ajuda, ela muitas vezes me orienta, é aquela que sempre me alegra quando eu estou triste, né? É aquela que vem com edificação, ela vem com consolação, exortação, então ela está sempre presente, ajudando. É muito importante aquele que tem uma esposa que Deus colocou na sua vida, e é assim que eu encaro, então, essa realidade minha esposa é importantíssima para mim, para o meu ministério. Glória a Deus por Deus ter me dado essa pessoa para me ajudar. Ela é vice-dirigente do Círculo de Oração, na congregação que nós congregamos, a Monte Tabor, em Imperatriz, Maranhão. Então está sempre lá orando, intercedendo, não só por mim, mas também por todos da igreja, também a obra missionária, também a liderança do país, né? Estão sempre orando ali. Prego o Evangelho, tanto na igreja, como às vezes na rádio, às vezes na TV. Então Deus usa, e graças a Deus por essa bênção de Deus, tanto para mim como para a igreja. Tópico 3, irmandade e companheirismo. Na saudação seguinte, sentimos o peso que tinha a comunidade cristã para Paulo e o valor do seu companheirismo. Romanos 16, 7 e 8. A igreja é o corpo de Cristo, ela é uma grande família. Conscientizemos-nos da importância que tem a fraternidade cristã para a saúde da igreja. Infelizmente, a nossa espiritualidade segue mais um modelo de condomínio, onde ninguém conhece ninguém, do que de uma casa de família, onde todos se conhecem e se relacionam. Então a igreja deve se comportar como uma família. E a família se ajuda, né, um ao outro. A família muitas vezes aí se alimenta junto. A família às vezes viaja junto. Então é preciso essa comunicação maior entre os membros da igreja. E Paulo aqui então ele se lembra desse tanto de gente que estava envolvido nesse trabalho e que ele considerava como sua própria família. Então ele tinha um relacionamento como se fosse um relacionamento familiar. Porque a igreja é o quê? O corpo de Cristo na terra. A cabeça do corpo, Jesus Cristo. E temos aí cada um formando os membros então desse corpo e formam então a igreja que marcha, trabalha unida, fazendo a obra de Deus. O objetivo desse corpo, o objetivo dessa igreja é evangelizar, é ganhar almas, né? Esse é o objetivo da igreja. Sempre, se a igreja estiver toda unida em torno disso, então essa igreja será unida, será um corpo que caminha todos os membros no mesmo sentido. Aí vive todos unidos, né? Então estarão unidos orando, estarão unidos estudando a Bíblia, estarão unidos fazendo a obra de Deus, evangelizando, né? Estarão unidos o tempo todo.
Então é preciso unir a igreja toda no mesmo objetivo, que é ganhar almas. Então aqui o comentarista da lição está falando aí a diferença, né, entre aqueles que moram num condomínio, veja aí, às vezes um condomínio de casas, às vezes um condomínio de apartamentos, um prédio. Então essas pessoas pouco se relacionam, porque chegam ali na hora do almoço, almoçam, vão embora trabalhar, chegam à noite, muitas vezes em casa, aí vão para a igreja e quando voltam já está tarde. Então não tem relacionamento uns com os outros. Então o comentarista está falando aqui que nós temos que ter um relacionamento mais íntimo com as pessoas, conhecer uns aos outros, visitar uns aos outros. E cada crente deveria procurar. Vai à casa de um vizinho, às vezes um vizinho está precisando apenas de uma palavra, de uma oração, um abraço. Só uma coisinha simples, você estará ajudando tanto o seu vizinho, né? Então vamos viver como se fôssemos, então, todos moradores de casas, né? E casas interligadas umas com as outras, aquelas que não tem nem espaço uma para a outra, uma parede que faz a divisão apenas, e as pessoas se comunicam, até dentro de uma casa pode falar com outra pessoa da outra casa. Então vamos viver assim, mais unidos, conversando uns com os outros, participando do trabalho da igreja, sempre visando a evangelização, sempre visando ganhar almas. Para isso nós somos chamados. Agora mesmo, nesse mês, eu estive na casa de um vizinho. São 2 idosos e todos os 2 estavam doentes. Estavam com problemas seríssimos de doença. Estavam necessitando de uma palavra amiga. Estavam precisando de uma visita. Estavam precisando de uma oração por cura. Então nós estivemos lá. E Deus fez maravilhas, curou uma irmã que já está com mais de 80 anos. Ela ficou muito alegre, feliz. E o seu filho, que estava afastado da igreja, tem por volta aí de 58 anos, 60 anos, e ele se reconciliou imediatamente. Quando viu que sua mãe foi curada, ele começou a chorar e pediu oração para que ele voltasse então à comunhão com a igreja. Está congregando, graças a Deus, feliz, alegre. E, veja bem, é uma situação que às vezes está acontecendo do lado da sua casa. E Jesus, olha, curou a mãe dele e curou ele também. Ele estava quase, não estava podendo andar com problema de hérnia de disco. E Jesus o curou. Então veja só, às vezes do lado da sua casa está precisando de alguém ali. Só chegar lá, conversar um pouquinho, orar pelas pessoas. E Deus vai te usar. Deus quer usar todos. Deus quer ver todos felizes, alegres fazendo a sua obra. Deus não tem prazer que alguém fique doente. Então visite, ore pelas pessoas. Deus vai te usar. Mesmo que você não tenha o dom de cura, mas a Bíblia diz que todo crente pode orar e a pessoa ser curada. Então vá lá, ore, acredite. Deus vai fazer uma maravilhosa obra através de você. Visite os seus vizinhos, converse com eles, ajude-os. Quando alguém estiver desempregado, vá lá, ofereça um pão para ele tomar café. Então, às vezes, a mulher vai lá, ela pode ir lá ajudar a fazer uma comida, ajudar a lavar uma roupa, ou passar uma roupa. Então, ela pode ajudar. Às vezes, a pessoa está enferma, está doente. Ali, uma mulher doente, não pode trabalhar, às vezes. Então, a vizinha vai até ali e ajuda. Imagine, quando você convidar essa pessoa para ir para a igreja, é claro que ela vai. Porque você ajudou quando ela estava doente. Então, faça isso. Arrume um tempinho e vá lá no seu vizinho. Se você mora num prédio, vá lá, visite os seus vizinhos. Parte 2. As ameaças às relações interpessoais. Tópico 1, individualismo. Tópico 2, sensualismo e antinomismo. Tópico 1, então, individualismo. No meio das saudações, o apóstolo Paulo, de forma abrupta, põe uma advertência. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos quanto à doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Romanos 16, 17. Alguns comentaristas acham que esse versículo se encontra deslocado do restante dos demais. Mas a verdade é que ele está no lugar onde deveria estar. Paulo via como ameaça a quebra da coinonia cristã. Portanto, era um perigo às relações interpessoais o individualismo daqueles que promoviam dissensões. Esse individualismo está caracterizado no fato de que eles serviam ao seu próprio estômago ou ventre. Viviam para si mesmos. O faccioso geralmente é um indivíduo solitário até o momento em que arregimenta outros para compartilhar o seu pensamento doentio.
a igreja deve observá-lo e afastar-se dele. Então, Paulo chama a atenção agora daqueles que promovem escândalos do individualismo, porque a pessoa pensa apenas em si própria e não pensa no conjunto, no corpo de Cristo. Então é perigoso esse relacionamento que faz esse tipo de obra maligna dentro da igreja, né? Dissensão aí fala o quê? De separação, de inimizade. Então, existe isso, existe muito dentro da igreja. Sempre colocando escândalo. Essa pessoa, ela não pensa nos novos convertidos, não pensa naquelas pessoas que estão ali, que amam a essa pessoa, que admiram essa pessoa. Então ela se envolve no escândalo, e esse escândalo pode acabar com uma igreja, pode acabar com a fé das pessoas, pode fazer várias pessoas se desviarem do Evangelho por causa de um escândalo. Então Paulo está citando tanto um como o outro, ou a pessoa que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então deve-se evitar. Essa pessoa no meio da comunidade, ela pode atrapalhar toda essa comunidade e vai causar, muitas vezes, escândalo. Embora muitas vezes aquele que causa a divisão não é o que promova muito escândalo, né? Porque existem os outros que promovem escândalo. E todos esses dois tipos, ou se estiver as duas coisas na mesma pessoa, então essas pessoas devem ser colocadas de lado, porque elas poderão atrapalhar ao invés de ajudar a igreja, o corpo de Cristo. E ainda tem o perigo dessas pessoas arregimentarem, ou seja, juntarem pessoas que concordam com ele e acabam fazendo o quê? Um racha na igreja, uma separação, né? Aí formam-se grupos, inimizade então de grupos, né? Que acabam formando duas igrejas separadas. Mas em muitas cidades, igrejas que se dividiram e os crentes vivem como se fossem inimigos dos outros, falando mal uns dos outros o tempo todo. Aí proíbem as pessoas de visitar outra igreja. Isso é uma confusão doida, está acontecendo em todo o Brasil isso. Devemos evitar isso. Então crentes não podem viver em inimizade uns contra os outros. Então são irmãos. Então devem se ajudarem uns aos outros, devem se visitarem, devem se compreenderem, devem se ajudar. E talvez por causa do exemplo maior que nós temos, né? Que é a própria liderança da igreja, que vive na politicagem, né? E tem aí a divisão e as inimizades formadas. Talvez por causa desse exemplo, tem muita gente seguindo esse exemplo da própria liderança geral da igreja. Se os líderes dão esse exemplo, imagine os liderados, né? Muitas vezes estão causando aí escândalo, dissensões, essas grandes lideranças, e o povo acaba copiando as mesmas coisas. Então, por que individualismo? Porque essas pessoas só pensam nelas mesmas, só pensam no lucro financeiro, na verdade, delas mesmas, só pensam em se divertir, ter o prazer em si, se esquecendo das outras pessoas, o que vai causar o seu modo de proceder, qual o prejuízo que isso vai causar na igreja. E a palavra aqui, koinonia, né, fala então que dessa união da igreja, desse modo de viver junto e unido. Tópico 2, sensualismo e antinomismo. Esses irmãos facciosos não apenas provocavam dissensões, mas também promoviam escândalos, Romanos 16, 17. A maioria dos comentaristas são de acordo que Paulo tinha em mente o movimento herético do primeiro século, conhecido como gnosticismo. Era um movimento sectário que tinha como prática o sensualismo e o antinomismo. Em outras palavras, como viam a matéria como algo ruim, não tinham apreço pelo corpo, já que este era material. Isso os conduzia a uma vida sensual. Por outro lado, outra consequência desse entendimento errado estava na troca da doutrina bíblica por palavras suaves e lisonjas, Romanos 16, 18. Não havia regras para obedecer. Esse ensino de sabor adocicado, porém falso, tinha capacidade de atrair os incautos. Então, duas palavras, sensualismo, antinomismo. Antinomismo, nós já vimos, né, que é a maneira de viver, que a pessoa vive como se não tivesse lei nenhuma. A pessoa vive como se não tivesse regra, né? Como se não tivesse aí a palavra de Deus para orientar. Então a pessoa vive da maneira que ele acha que está certo e pronto. Ele não segue regras. E para se viver em sociedade, para se
viver tendo um relacionamento interpessoal, é preciso haver regras e também é preciso saber que existem limites. Cada pessoa pode ir até onde o limite dele está. Então, todos têm um limite, você pode ir até aqui. E a outra pessoa com quem nós vamos nos relacionar tem que saber que ela também tem um limite, então ela pode vir até aqui. Então, existe um limite para cada um. Nós devemos saber que, para nós nos relacionarmos com as pessoas, nós temos que nos manter no nosso limite e eles também devem se manter no seu limite. E nós temos aqui, então, esses antinomitas que não reconheciam limite nenhum, faziam tudo que dava na cabeça, não queriam saber o que a Bíblia permitia, o que proibia, não queriam saber se estava agradando a Deus ou não, queriam fazer aquilo que dava na cabeça. E temos aí os que viviam no sensualismo. Então, provavelmente aqui, na época ali que o gnosticismo estava em voga, né, estava aí em evidência na época de Paulo. E o gnosticismo estudava, ensinava que as pessoas poderiam fazer o que quisessem com o corpo. Não tinha problema, porque o importante era só o espírito e a alma. Tanto é que Paulo escreveu sobre isso, que deveríamos manter o que? Nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vida do Senhor. Então, no gnosticismo, as pessoas desconsideravam aí a santificação no corpo. Achavam que precisavam só orar, né, estudar a Bíblia, mas poderiam viver aí sexualmente com várias pessoas, né, ter relacionamento sexual com várias pessoas, não precisavam nem se casar, viviam na prostituição, pessoas se masturbando. Então, vários pecados cometiam no corpo, achando que não tinha problema nenhum. Então, Paulo fala a respeito disso. Ele diz, então, que várias pessoas viviam desta maneira e achavam que estavam corretos. Estavam prejudicando todo o corpo de Cristo. Estavam tentando aí fazer o quê? Como se fosse uma massa, né? Vedar essa massa. Queriam passar essa maneira de viver para os outros. Isso prejudicava todo o corpo de Cristo. Tem muita gente na igreja hoje assim. Pessoas que estão aí, às vezes até na liderança de departamentos. Levam as pessoas para o rumo errado. Estão levando as pessoas para sensualismo, muitas vezes aí divulgando livros, né? Falando de coisas terríveis, assistindo filmes pornográficos, e ainda querem levar as pessoas para a prática disso. Querem que as pessoas aprendam isso. Querem que as pessoas deixem a santificação. Estão levando muitos para esse caminho. Pessoas na liderança da igreja. Caminho do sensualismo. Pessoas que estão vivendo aí assistindo pornografia. Pessoas que estão em práticas sexuais condenadas pela palavra de Deus. E são incentivadas por essa liderança. Liderança que vive no sensualismo. Então tomemos todo cuidado. Nós estamos vendo aí se destacar no país pessoas que ensinam sensualidade, sensualismo dentro da igreja. E as igrejas convidam, né? Tratam muito bem, envolvem as pessoas nessas coisas. Isso está prejudicando o trabalho da igreja, está minando a santificação das pessoas. E também tem aqueles que estão levando as pessoas aí, né, para os passeios, divertimento. Pessoas que nem estão preocupadas se alguém está morrendo, se alguém está indo para o inferno, se as nações estão precisando aí de gente para pregar o evangelho para eles. Eles não estão nem preocupados com isso, querem aproveitar a vida, querem se divertir. E a igreja está cheia desses povos hoje. Pessoas que fazem banquetes, querem se banquetear, querem se divertir e levam as pessoas juntos. Várias pessoas que queriam fazer a obra de Deus, estavam até ocupados fazendo a obra de Deus, acabam acompanhando essas pessoas e estão prejudicando muito o trabalho da igreja. E a Bíblia fala que no final dos tempos as pessoas teriam comichão nos ouvidos, não iam querer ouvir as coisas certas, verdadeiras, né? Não queriam ouvir repreensão, queriam ouvir só o que agradava aos seus ouvidos. Então começaram a amontoar mestres conforme os seus desejos. Nós estamos vendo na igreja hoje pessoas que vivem em prostituição,
pessoas que vivem adultério, estão em cargos de liderança, ensinando as pessoas. Isso agrada muita gente. É o que está acontecendo. E aí, como é que fica? Daqui a pouco você olha e a igreja não se parece mais igreja. Tomemos cuidado com isso. Existem pessoas vivendo em adultério e dando curso de família, ensinando sobre família ainda por cima. Imagine que vai virar isso. Parte 3. A fonte das relações interpessoais. Tópico 1. Existe em razão da sabedoria e soberania de Deus. Tópico 2. Existe em razão da graça de Deus. Vamos ver então ao tópico 1. Existe em razão da sabedoria e soberania de Deus. Paulo queria que os romanos se certificassem de que ele lhes ensinara o Evangelho de Deus. O Evangelho da Graça faz parte do mistério que Deus deu a conhecer no final dos tempos. Romanos 16, 25. Esse mistério que esteve oculto foi dado a conhecer à igreja através de revelação do Espírito Santo. Era sobre o desvendar desse mistério que Paulo acabara de escrever. Deus, em sua soberania, permitiu que a sua sabedoria fosse revelada no Evangelho da Graça. O resultado foi a salvação a todo aquele que crê. A igreja de Roma era fruto disso. Olha, agora nós vamos já falar na segunda parte, que não foi lido na leitura, então você lê aí todo o capítulo 16 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então veja só que agora está falando de quem é que está por trás de todo esse conhecimento, essa sabedoria, para que a igreja viva bem, produza, né? A igreja seja frutífera. Então aí é Deus. E Deus agora está revelando algo que antes ninguém sabia. Está revelando o quê? A existência da igreja. No Antigo Testamento, eles não tinham noção do que é a igreja. Não sabiam nada sobre o que era isso aí. No início também da igreja, ninguém sabia que existia um corpo de Cristo na terra, formado por todos os salvos, né? Que já estavam espalhados por toda parte. Então Paulo vem agora trazendo a revelação de Deus a respeito disso, falando da existência da igreja, formada por quem? Por todos os salvos do mundo inteiro. Então todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador vão fazer parte agora desse corpo de Cristo na terra, que é a igreja. É um mistério revelado por Deus. Também a salvação daqueles que não eram judeus, era para eles ainda um mistério. No Antigo Testamento estava escrito isso? Estava. Mas eles não compreendiam. Então Deus vem agora trazendo revelação, tanto do corpo de Cristo na terra, quanto dos gentios fazendo parte desse corpo de Cristo na terra. Não só os judeus que aceitavam Jesus, mas também os gentios faziam parte desse corpo. Então era uma revelação agora. E era uma revelação de que deveria existir o quê? Uma relação interpessoal entre essas pessoas, que agora iam ter que se encaixar dentro desse corpo de Cristo e se relacionarem uns com os outros. Então um ia ter que aceitar alguma coisa que o outro fazia que não agradava a ele. Então, olha só, é um relacionamento difícil agora, mas necessário. Tanto é que nós vimos aí, né, que o judeu guardava o sábado e o gentio não. E o gentio ia ter que respeitar isso. Vimos aí que os gentios comiam todo tipo de comida e os judeus não. Então os judeus iam ter que respeitar isso. Então olha só, para se viver junto, né, para ter comunhão uns com os outros, nós temos que muitas vezes aceitar alguma coisa que o outro faz e que a gente faz. Que a gente acha que não deve fazer, mas o outro faz. Então muitas vezes nós temos que respeitar o limite das outras pessoas e termos o nosso limite. Não podemos exigir que a outra pessoa seja do mesmo jeito que a gente é. Não podemos exigir que as pessoas pensem o que nós pensamos. Até no relacionamento do casal existe muito isso. No casal, o marido não pode pensar e exigir que a esposa pense do mesmo jeito que ele. E nem a esposa pode exigir que o esposo pense do mesmo jeito. Porque se os dois pensassem iguaizinhos, do mesmo jeito, não daria certo. A atração de um para com o outro existe exatamente porque os dois pensam diferente um do outro.
No tópico 2, então, existe em razão da graça de Deus. Paulo encerra sua epístola com uma expressão de louvor e adoração. Isso tinha uma razão de ser, a revelação da graça de Deus mediante o Evangelho, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Romanos 16, 26, 27. Essas palavras de adoração nos fazem lembrar outra expressão de louvor do apóstolo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Então aqui que nós podemos usar a palavra doxologia, né? Isso aí é o que? É um louvor, né? Uma adoração. Quando você está, por exemplo, vendo aí uma pregação, assistindo uma pregação, e aí você sente aquele mover do Espírito, né? Aquela alegria, aquele que vem do Espírito Santo, vontade de dar glória a Deus, um aleluia. Isso aí é movido pelo Espírito Santo. Então, isso aí que Paulo está fazendo aqui. Quando ele tem uma revelação de Deus, ele está escrevendo e de repente tem uma revelação de Deus, ele explode isso aí numa frase, num verso, uma coisa que fica ali em evidência no seu escrito, que é a alegria, a felicidade no Espírito Santo que ele tem de receber uma revelação de Deus. Então ele recebe aqui a revelação de Deus da igreja, né, sendo um corpo de Cristo na terra. Vamos ver então a conclusão que diz: nada mais apropriado do que encerrar uma carta incentivando as relações interpessoais saudáveis. É isso que Paulo faz no final da carta aos Romanos. Primeiramente vemos o quanto ele valorizou o relacionamento interpessoal saudável, doutrinando a igreja a respeito dos perigos das contendas e divisões. O individualismo, o sensualismo e as heresias deveriam ser resistidos energicamente. Muitos dos nomes que Paulo citou haviam labutado ombro a ombro com ele na edificação do corpo de Cristo. Não eram lembranças nostálgicas, mas recordações que ajudavam a refrigerar a alma. Por último, não deveriam esquecer de que a fonte e a origem de toda harmonia é Deus. Ele é a fonte de toda a graça dispensada. Então nós vimos aí que Paulo termina então a sua carta, que nós podemos chamar o Evangelho de Paulo, né, a carta aos Romanos, falando a respeito então dos perigos que existiam na igreja quanto a esses relacionamentos interpessoais, e fala e incentiva os irmãos a se relacionarem de maneira que sejam amigos, que sejam como uma família, né? E chama atenção para os perigos aí então, principalmente das dissensões, né? Do sensualismo, do excesso aí, que é o antinomismo, esse excesso de liberdade, né? E chama a atenção então dos irmãos para a obra de Deus, o corpo de Cristo, a igreja existindo como corpo de Cristo, formado por todos os salvos do mundo inteiro, e esse relacionamento aí interpessoal de um com o outro é promovido por Deus. Então a graça de Deus, quer dizer, Jesus morrendo por nós na cruz, né, ressuscitando, está aí pronto a voltar a qualquer momento para nos buscar, tudo isso a graça de Deus. Nós fazemos parte, então, entramos para essa graça de Deus, formamos então a grande família, que é a família de Deus na terra, o corpo de Cristo na terra. Sempre sabendo que esse corpo tem cabeça, e a cabeça é Jesus Cristo. Vamos orar agora, se você deseja entregar sua vida para Deus agora, entregar sua vida nas mãos do Senhor. Ele vai cuidar de você, vai te orientar, vai te proteger, livrar de todo mal. Então, Ele está esperando por você. Jesus já levou na cruz do Calvário nossos pecados, nossas dores, enfermidades. Então você só precisa crer nisso e você será salvo hoje. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar juntos. Se você está tendo um problema sério de relacionamento interpessoal, vamos orar agora juntos. Procure se esforçar. Se esforça e vai dar certo. Você vai conseguir esse relacionamento. Vai melhorar esse relacionamento. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus. Oh, grata rosta e com defere, aure classa, ara grata o esforço ascenente. Pai querido, vem, Senhor, trazendo, Senhor, salvação a essas pessoas. Vem trazendo, Senhor, um relacionamento sadio entre as pessoas, ó Deus, um relacionamento de amor, de misericórdia, de compreensão,
Ó Senhor, vem, Senhor, trazendo perdão, vem trazendo união à tua igreja, a todos, em nome de Jesus. Salva agora essas vidas, Senhor, e ajuda esses que estão com problemas de relacionamento a melhorarem esse relacionamento. Ó Deus, capacita, ajuda, vem com a tua maravilhosa graça, o teu amor, tua misericórdia sobre todos nós e vem fazendo com que possamos ser uma alegre família trabalhando para o Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, nós podemos estar aí sempre que você necessitar. Você pode nos convidar, entre em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja participando, ajudando da melhor maneira possível. Nós estivemos agora em Brasília, em Samambaia Norte, e ali Deus fez maravilhas, curou ali por volta de 70 pessoas, salvou ali 18 pessoas, libertou ali umas 3 pessoas, então batizou o Espírito Santo 3 pessoas. Então Deus fez maravilhas ali, estava conosco ali, presente Jesus, fazendo maravilhas. Então, nos convide, estaremos aí na sua igreja. Em todo lugar Jesus tem curado muita gente. Às vezes a pessoa até duvida. Os crentes, os próprios crentes duvidam das coisas. Eles nem acreditam. Mas como é que pode? Jesus curou mais de 100 pessoas. E essas curas, você tem certeza? Tem como comprovar? Então, é fácil, vá lá. Olha lá, pergunta às pessoas. Veja aí, as pessoas mandam para mim exame, dizendo, nós fizemos exame, agora, olha aí a comprovação. Eu estou preocupado com comprovar as coisas. Nós estamos vendo. As pessoas vão lá no microfone e falam, eu estou curado realmente. Caroços desaparecem, não tem jeito, gente. Da pessoa precisar até de comprovação de quê? A pessoa tinha um caroço, sumiu, e aí? Precisa comprovar o quê? Então está lá a pessoa, você pode assistir aí os vídeos, né? Você pode ir lá perguntar para as pessoas, né? Por exemplo, agora uma mulher, ela tinha 6 caroços, 6 nódulos nos seios, desapareceu tudo. A outra tinha um nódulo grande na garganta, assim, grande, sumiu. Então, quer dizer, é uma coisa terrível, até os crentes estão tão pouco acostumados com as coisas de Deus, que até os crentes duvidam das coisas. Então, você nos convide. Aí, quando nós estivermos aí e orarmos, você vai ver que Jesus continua curando as pessoas, continua fazendo milagres. Muita gente curada mesmo, é muito. Jesus, a Bíblia diz o quê? Curava a todos. Todos. Não é 1, 2, 3, não. Todos eram curados. Então nós oramos individualmente por cada pessoa, do jeito que Jesus fazia. Nós não reunimos a multidão e oramos pela multidão, não. E não imaginamos, será que alguém foi curado? Faz de conta aí, vamos, levanta a mão quem foi curado. Nada disso. Oramos por cada pessoa. E aí a pessoa diz, foi curado? Foi curado. Pronto, vai dar o testemunho lá, no microfone e tudo. Então é feito direitinho. Pode assistir aí. Coloca na internet aí, 180 curas. Aí você coloca na frente, EBD na TV. Você vai ver o vídeo. Coloca aí, 238 curas. Aí bota na frente lá, EBD na TV, Henrique e tal. Pronto. Dá entrada lá no vídeo. Assista, veja. 130 pessoas curadas. 130 curas. Tá lá, coloca lá. EBD na TV, Henrique. 130 curas e tal. Coloca, pronto. Entre aí no YouTube e veja. Se você quer ver, pronto, tá gravado. Assista e veja. Nós não estamos inventando nada, criando nada, imaginando nada. Então é Jesus curando as pessoas. Jesus quer curar todas as pessoas. As igrejas estão superlotadas de pessoas doentes. Imagine aí uma congregação às vezes de 300 pessoas, tem 200 doentes. Sabe quanto que gasta 200 pessoas doentes todo mês na farmácia? No mínimo 20 mil reais. Imagine. Fora os exames, fora aí as consultas médicas. É muito dinheiro jogado fora, que deveria estar sendo empregado na obra de Deus. Então, nos convide e nós estaremos aí na sua igreja. Nós vamos dar para você a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias. Então, você pode nos convidar para uma palestra aí sobre família, uma palestra
sobre aí, dons do Espírito Santo, uma palestra de EBD para professores, né, para obreiros, para os interessados. Podemos aí dar uma palestra sobre missões, sobre evangelismo. Nesse próximo trimestre nós vamos estudar sobre evangelização e nós damos palestras dentro desse tema. Estivemos até em Pirituba, São Paulo, agora, mês passado, dando palestras dentro desse tema de evangelismo. Então nos convide, nós estaremos aí na sua igreja. Nós temos muita data vaga ainda e agora eu estou desempregado, estou precisando que você nos convide para nós estarmos aí na sua igreja. Vamos então à nossa agenda para você saber onde nós estaremos nos próximos dias. Olha, 24 a 26/6 estaremos aí em Manaus. Olha aí. Esteja conosco, você está vendo aí o folder, aí tem aí o endereço, os dias, né, a programação. Então você esteja conosco aí em Manaus, Amazonas, 24 a 26/6. Depois, dias 2 e 3/7, nós estaremos em Campo Grande. Você veja aí o endereço direitinho, Mato Grosso do Sul. Então esteja aí conosco em Campo Grande. Dias 4 até 10/7, nós estaremos aí um dia em Campo Grande e os outros dias em Dourados, Mato Grosso do Sul. Então aí nós vamos ficar durante uma semana inteira só pregando, né, ensinando sobre dons, sobre família, sobre missões, evangelismo, EBD. Então vai ser uma semana inteira aí passando pelas congregações lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Depois, dias 12 a 14/8, estaremos em Santa Cruz de Cabralha, na Bahia. Então estaremos aí no congresso de EBD, estaremos aí com o pastor Antônio Sansão, superintendente presbítero José Geraldo. Depois, dias 16, 17 e 18 do mês 9, nós estaremos aí em Brumado, na Bahia, seminário de EBD. Depois, dia 24 e 25/9, estaremos em Itinga do Maranhão, no congresso de EBD e Missões. Dia 1º e 2/10, nós estaremos no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Dias 12 e 13 do mês 11, estaremos em Hortolândia, São Paulo. Dias 25 a 27/11, em Salvador, na Bahia. Dias 3 e 4/12, em Paracambi, no Rio de Janeiro. 10 e 11/12, em São Paulo, lá em Vila Santa Maria. E já estamos marcando coisa para o ano que vem, 26 e 27/5/2017. Estaremos em Castanhal, Pará, onde nós estivemos agora. Então você viu aí quanta data ainda está vaga. Entre em contato conosco, nós queremos estar aí com você, na sua igreja, fazendo a obra de Deus, orando para que as pessoas sejam curadas e também ministrando a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.